Você conhece a história de Luísa Maim? Se a resposta for não, prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a história do Brasil. Imagine uma mulher negra, ex-escravizada, que sabia ler, escrever e que organizava revoltas armadas contra o Império. Tudo isso em pleno século XIX. Sim, essa mulher existiu. E o mais revoltante, ela foi sistematicamente apagada dos livros escolares, dos monumentos, das celebrações oficiais. Mas por quê? O que ela fez de tão perigoso? Será que o Brasil teve uma verdadeira princesa negra rebelde e simplesmente a esqueceu por medo do que ela representava? No vídeo de hoje, vamos te contar toda a verdade sobre Luísa Maim, uma das figuras mais poderosas, misteriosas e injustiçadas da nossa história. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa jornada vai mexer com sua cabeça. A história do Brasil é, em grande parte, uma história de silenciamentos. Silenciamentos de povos indígenas, de africanos escravizados, de mulheres, de dissidentes. E no meio de tantas camadas de invisibilização, alguns nomes ainda resistem, e entre eles, está o de Luísa Maim. A primeira coisa que chama atenção na história dessa mulher é o fato de que quase tudo o que sabemos sobre ela vem através da voz de seu filho, Luiz Gama, um dos maiores heróis da causa abolicionista no Brasil. Mas ao contrário de muitos outros personagens históricos que foram exaltados mesmo com pouca informação, a história de Luísa foi constantemente desacreditada. Muitos tentaram rebaixar sua importância, questionando sua existência ou reduzindo sua atuação a um papel secundário. Mas há provas, vestígios, documentos e, principalmente, uma memória coletiva viva que se recusa a deixá-la desaparecer. Luísa Maim nasceu no início do século XIX, provavelmente na Costa da Mina, região do atual Gana, e foi trazida ao Brasil como escravizada. Aqui começa o primeiro mistério. Ela teria comprado sua própria alforria, o que já seria um feito raríssimo para mulheres negras naquela época. Mas mais do que isso, ela se transformou em uma peça-chave nos bastidores de um dos maiores levantes urbanos de negros da história brasileira. A Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador, em 1835. Essa revolta foi liderada por africanos muçulmanos, muitos deles alfabetizados em árabe, que planejavam derrubar o sistema escravocrata e instaurar uma ordem própria. E segundo os relatos históricos, Luísa era responsável pela troca de mensagens entre os líderes, escondendo bilhetes nos doces que vendia pelas ruas. Ela era, ao mesmo tempo, invisível e essencial. Uma estrategista. Uma líder em silêncio. A forma como Luísa Maim aparece nos relatos do filho, Luiz Gama, também revela muito. Ele a descrevia como uma mulher de estatura elevada, porte distinto, altiva, generosa e enérgica, que nunca se submeteu à condição de escrava mentalmente, mesmo quando estava fisicamente em cativeiro. Ela era uma mulher negra que se recusava a aceitar a opressão como destino. Uma mulher que, segundo Gama, participou direta ou indiretamente de diversas revoltas na Bahia, e que depois desapareceu misteriosamente, provavelmente perseguida pelo Estado. Essa mulher, segundo ele, foi a grande responsável por moldar sua consciência política e sua coragem para enfrentar o sistema escravocrata. Luiz Gama foi capaz de libertar mais de 500 pessoas escravizadas pela via judicial. Mas foi a força de Luísa que o formou. É impossível falar de Luísa Maim sem falar da história da repressão e da criminalização da mulher negra no Brasil. O silêncio em torno dela não foi acidental. Foi político. Em uma sociedade que sempre tentou construir seus heróis com base em figuras brancas, masculinas e ligadas às elites, Luísa representava tudo o que o poder temia. Uma mulher, negra, pobre, livre e politizada. Sua imagem era a antítese do que o Império queria como modelo de cidadania. Por isso, enquanto nomes como Duque de Caxias, Dom Pedro I e outros ocupavam praças e livros didáticos, o nome de Luísa Maim era apagado, empurrado para a margem, tratado como lenda, como se sua existência fosse uma ficção construída por seu filho. Mas esse apagamento não foi total. A resistência à invisibilidade partiu, como sempre, do povo. Nas comunidades negras da Bahia, Luísa Maim se tornou símbolo. Nos terreiros de candomblé, seu nome circulava como o de uma mulher poderosa, espiritualizada, talvez ligada a tradições africanas que sobreviveram ao açoite. Em círculos de capoeira, ela era lembrada como ancestral guerreira. Com o tempo, movimentos feministas e negros começaram a resgatar sua história com mais força, questionando o porquê de o Brasil nunca ter reconhecido oficialmente uma mulher com tamanho legado.
Há ainda uma camada profundamente simbólica em tudo isso. Alguns intelectuais e ativistas se referem a Luísa Maim como uma princesa negra, não no sentido europeu da realeza, mas como uma referência ao seu poder espiritual, político e cultural. Ela representa a realeza do povo negro, a ancestralidade africana que não se curvou à escravidão. Em um país que se construiu em cima da dor dos povos negros, chamar Luísa de princesa é um ato de resistência. É uma forma de reescrever a história a partir de quem sempre foi excluído dela. Ao longo do século XX e XXI, foram surgindo homenagens a essa mulher esquecida. Algumas escolas passaram a adotar seu nome, estátuas começaram a ser erguidas em sua memória, e sua imagem começou a circular nas redes sociais como símbolo de luta. Mesmo assim, Luísa Maim ainda está longe de ocupar o lugar que merece na narrativa nacional. Muitos brasileiros ainda não ouviram falar dela. E isso, por si só, já diz muito sobre o Brasil que temos, e o Brasil que precisamos construir. Um Brasil onde heroínas negras sejam lembradas não só como símbolos, mas como protagonistas da nossa história. Essa história também nos leva a uma reflexão mais profunda. Quantas outras Luísas Maim a história do Brasil apagou? Quantas mulheres negras foram essenciais em rebeliões, lideranças comunitárias, estratégias de resistência e simplesmente foram varridas dos registros oficiais? A história do Brasil é marcada por uma profunda desigualdade não apenas econômica, mas também narrativa. Quem conta a história, escolhe o herói. E por séculos, os heróis escolhidos foram sempre os mesmos. Mas chegou a hora de mudar isso. Se você chegou até aqui, parabéns! Você conheceu uma das histórias mais importantes, e mais esquecidas, da nossa trajetória como povo. Luísa Maim não foi só uma mulher, ela foi um símbolo de resistência, de força e de liberdade. E agora, graças a você, o nome dela continua vivo. Então faça sua parte. Compartilha esse vídeo, manda no grupo da família, nos amigos, comenta aqui embaixo o que mais te impactou e não esquece de se inscrever no canal. Aqui a gente vai continuar desenterrando as verdades que o sistema tentou esconder. Até o próximo vídeo, e lembre-se, memória é resistência.